Amanhã, 2 de setembro de 2025, tem início o julgamento no Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus, acusados de tentativa de golpe de Estado. O julgamento se inicia com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes, seguida pelas sustentações da Procuradoria-Geral da República e das Defesas. A decisão, absolvição ou condenação, dependerá dos votos dos 5 ministros da primeira turma. Pressão internacional se intensifica. Desde 9 de julho, os Estados Unidos passaram a adotar uma série de medidas contra o STF. O governo Trump revogou vistos de ministros e aplicou sanções financeiras a Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky, alegando que ele autorizou detenções arbitrárias e cerceou liberdades fundamentais. A imprensa internacional também repercutiu com intensidade. O New York Times classificou a sanção como uma escalada significativa da pressão americana, com dispensa de tarifas que entram em vigor em agosto. Já o Washington Post ressaltou que Moraes é acusado de supressão da liberdade de expressão e detenções arbitrárias. A agência Reuters também veiculou que os Estados Unidos justificaram as sanções por essas denúncias. Agências e jornais estrangeiros como Le Monde, Clarín e La Nación interpretaram as sanções como parte de um confronto diplomático entre Trump e o governo Lula. Trump se intrometeu no julgamento, acusando as autoridades brasileiras de conduzir uma caça às bruxas, escreveu o Le Monde. A SIC Notícias, de Portugal, destacou que os Wapchiiwa justificaram a sanção por violações graves dos direitos humanos, atribuídas a decisões do Supremo Tribunal Federal. Segundo Mariana Sanches, do UOL, fontes da administração Trump afirmaram que os EUA acompanharão o julgamento de perto e tem uma lista de sanções e tarifas que poderão ser aplicadas em tempo real, dependendo dos desdobramentos na turma do STF. Entre as opções em análise estão novas cassações de vistos, sanções financeiras adicionais e ajustes sobre o tarifaço de 50%, em vigor desde 6 de agosto. O mesmo texto ainda destaca que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estarão em Washington, planejando alimentar a Casa Branca com informações sobre o andamento do julgamento e pressionar por sanções que possam favorecer o ex-presidente. Reações na corte. O ministro Alexandre de Moraes declarou, nesta sexta-feira, 1º de setembro, que irá ignorar as sanções do CMM e prosseguir com o julgamento normalmente. Enfatizou que são decisões fundamentadas, colegiadas e não se dobrarão diante de intimidações, seja de onde vierem. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e o decano Gilmar Mendes manifestaram solidariedade. O decano lamentou a ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro, afirmando que se trata de retórica política destinada a desacreditar o tribunal. Vozes de Brasília, críticas e descrença. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu classificando a medida americana como arbitrária e sem fundamento, prestando solidariedade aos ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos. O Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, do Departamento de Estado dos Sherman, chegou a emitir uma mensagem nas redes sociais criticando a prisão domiciliar de Bolsonaro, afirmando que deixem Bolsonaro falar e responsabilizando quem colaborasse com o STF, no que foi visto como uma franca interferência em assuntos internos brasileiros. O julgamento não é apenas um marco jurídico, trata-se de uma encruzilhada institucional e diplomática. Por um lado, está o Supremo Tribunal Federal, determinado a conduzir o processo com autonomia, mesmo sob pressão internacional. Por outro, os Estados Unidos, empenhados em influenciar o desfecho por meio de sanções e ameaças econômicas. Na balança, pesa o princípio da soberania e a defesa do Estado de Direito. O dia seguinte e as decisões da turma podem definir se o Brasil resiste a influências externas ou se cede a pressões políticas.